Ei. Amém. Glória a Deus, amém? É muita... A gente fica até emocionado, né? Quando a gente vem aqui e vê o que Deus tem feito na igreja, né? Através do poder dele, né? E usando os seus filhos, né? Os pastores Michel e a pastora Isabela. E de fato, né? Nós não caímos, não. Foi aquela queda livre mesmo, né? Mas o Senhor em todo tempo esteve ali ao nosso lado. E é muito importante, irmãos, nós termos amigos nos momentos difíceis da nossa vida. Talvez se nós não tivéssemos, não que nós não estaríamos aqui hoje, mas a coisa teria sido muito mais difícil do que de fato foi. E eu louvo a Deus pela vida dessa família, né? Não são amigos, são irmãos para nós, e toda vez que nós né, estamos aqui, nós nos sentimos em casa, literalmente falando, nós estamos em casa, amém? Nós amamos estar aqui. E esse é um ano especial para nós, 2023 eu creio que seja um ano especial, não só para a CSN, né, em Mesquita, em Vila Isabel, mas para nossa vida, amém? Como um todo, para a vida da igreja, que é um ano profético, um ano de viver coisas maiores, amém? E se nós pensarmos numa questão espiritual falando, nós já temos a promessa das coisas maiores. O céu é a maior coisa que o Senhor poderia fazer por nós, amém? Então isso já está resolvido. E quando nós falamos coisas maiores, elas podem até ser espirituais sim, mas são espirituais para que a gente viva, amém, amigo? Para que a gente viva aqui na terra a promessa dele, amém? Então nós vamos crescer espiritualmente falando, mas a promessa final, ela não tem como ficar maior, amém? Aquilo que ele fez, não há quem pudesse fazer por nós. Então nós cresceremos sim, cresceremos espiritualmente, cresceremos fisicamente, né? Fisicamente eu não quero crescer muito, só se for para ficar definido assim igual o pastor Michel, mas nós vamos crescer para que a glória dele se manifeste através de nós, amém? Então, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis comigo. Gênesis capítulo 3. Quantos querem crescer? Quantos querem crescer? Amém? Quantos querem crescer? Para que a gente possa crescer, a gente vai ter que começar fazendo algo que, quando nós falamos, parece que é muito simples. Mas a prática é penosa. Não que seja penosa no sentido de nos machucar, não, mas é difícil. Quando nós falamos assim, eu quero viver a minha vida, abrindo mão da minha vontade para fazer a vontade de Deus. É lindo. E nós ouvimos isso e o nosso coração se alegra. Mas aí quando nós partimos para a prática disso, a coisa começa a complicar um pouco. E aqui em Gênesis 3, a gente sabe o que acontece, eu quero ler rapidamente, né? A Bíblia vai falar da tentação aqui de Eva, né? E a queda do homem. Começa dizendo, versículo 1, ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrerás, né? Não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E aí você sabe o que aconteceu. A Bíblia vai dizer que Eva foi enganada e não Adão. Eva então come do fruto, e eu já disse isso aqui até na escola de crescimento. Eu creio que Eva não come do fruto e dá na sequência a Adão, porque Adão não era bobo, ele sabia do que Deus tinha falado para ele. Então ele espera um pouco o efeito do fruto, ele vai observar para ver se Eva não morreria, literalmente falando, fisicamente, e aí então ele come do fruto. Não entendendo que o que Deus tinha falado, que eles morreriam
não fisicamente, mas em espírito. Eles não estariam mais conectados ao Espírito de Deus como era no início. A Bíblia vai dizer que na viração do dia, Adão conversava com o Senhor, como eu estou aqui conversando com vocês nessa mensagem. E, irmãos, você já imaginou o que é isso? Né, eu penso quando nós estamos nos nossos trabalhos e chega a hora da gente ir para casa, a gente quer logo ir para casa para ver as esposas, ver os filhos. Imagina Adão, na viração do dia, pensando, está chegando o momento de eu me encontrar com meu Deus. Irmãos, era algo tremendo e poderoso. Mas o pecado entra na história. O pecado entra, Satanás entra na história. E muitas das vezes nós nos perguntamos por que um Deus onisciente, onipresente, onipotente, que já sabe o fim desde o começo, permite que uma coisa dessa aconteça. Existe uma coisa que faz com que Deus não seja um chefe ou um patrão. Ele nos dá a liberdade de escolhermos. E em cima disso, Adão e Eva escolheram comer do fruto. E a consequência, nós sabemos, é desastrosa. Eu quero avançar um pouco mais, versículo 8. E ouviram a voz do Senhor, após os seus olhos serem ali abertos, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se, Adão e sua mulher, da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Então, quando Adão transfere a culpa para Eva, Deus vai falar com Eva. Então tá, Adão, então a questão não é contigo. E Deus vai dizer a Eva: disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. E a culpa agora passa a ser da serpente. A questão é que o homem é criação de Deus, assim como a mulher é criação de Deus, a serpente é uma criação de Deus, e todas as vezes que nós queremos tirar a culpa que é nossa e transferir para alguém, na realidade nós a transferimos para Deus. E é isso que está acontecendo aqui. E aí ele vai dizer, Deus vai começar agora a exercer uma série de, liberar uma série de frases, e a primeira vai então para serpente. E é interessante, pastor Michel, que Deus já vai julgar Satanás aqui. É por isso que ele já está condenado, porque ele já foi julgado. O julgamento dele antecedeu em muito o nosso. E é por isso que ele tem tanto ódio de nós, porque ele sabe que ele não pode fazer nada para escapar do fim que está destinado para ele. E é por isso que quanto mais ele puder arrancar pessoas desse caminho, desviá-las da salvação e aumentar o seu time ali no lago de fogo, mais ele vai trabalhar para que isso aconteça. Continuando, Deus vai dizer: então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda a fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da sua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Quando o Senhor Deus profere isso aqui, ele está dizendo acerca da semente da mulher, que é o nosso Senhor Jesus, amém? E ele vai esmagar o calcanhar da serpente, como o próprio Deus já falou aqui no início. A questão aqui é o seguinte: depois desses vereditos do Senhor para a mulher, para Satanás primeiro, depois para a mulher, que daria
a filhos agora, luz a filhos com dor, ao homem que trabalharia agora do seu próprio suor, viveria do seu sustento através do seu próprio suor. Interessante é que vai chegar um determinado momento em que Deus vai falar, né? Adão vai falar o seguinte: Senhor, eu tive medo porque estava nu. Então, nós cosemos aqui algumas folhas e tampamos a nossa vergonha. E é aí que eu quero começar o foco da nossa mensagem de hoje. Porque se nós queremos viver coisas maiores, nós temos que parar com o nosso jeitinho e seguir o protocolo do céu. Amém? Quando Adão achou que poderia cobrir a sua vergonha, ou seja, cobrir o seu pecado através de folhas, o Senhor chega para ele, e eu vou acelerar, e diz o seguinte: não é nada disso, Adão. O que Deus fez aqui, irmãos, era apenas tentar estabelecer a salvação desde o início. Era tentar pegar de Adão a declaração: Senhor, pequei contra ti somente, assim como o rei Davi fez. Mas Adão, ao invés de reconhecer o seu pecado, ele transfere a culpa para sua mulher, que transfere para a serpente, e fica nesse jogo de empurra. E o Senhor vai dizer: não vai ter jeito, eu vou ter que resolver a coisa. O Senhor então mata um animal, e simbolizando Cristo, um animal inocente que morreria para que os nossos pecados fossem cobertos, ele mata um cordeiro e faz vestes para tampar aquela vergonha, aquele pecado. Então não é da nossa maneira, porque quando Adão cozinha ali folhas, isso fala para a gente acerca da lei, a lei que foi dada a Moisés, a lei que não pode salvar ninguém, mas só o sangue de um animal inocente, figurando ao Senhor Jesus, que pode cobrir as vergonhas, amém? Então, irmãos, não é com folhas, não é do nosso jeito, mas é do jeito dele. Para vivermos coisas maiores, nós vamos precisar abrir mão do nosso jeitinho. Irmãos, quantas cabeçadas, né, nós damos nessa vida, e o Senhor mostra claramente: não vai por aí, isso vai dar ruim. O Senhor dá sinais, o Senhor vai mostrando, as coisas vão dando errado. Eu vou entrar numa determinada sociedade, e aí você começa a dar tudo errado. Você vai alugar a loja não sai, a escritura não sai, aí vai ver o CNPJ, não sai. Irmão, você tem que estar ligado. O Senhor está querendo falar contigo. Às vezes você vai abrir uma empresa e está dando tudo errado. Será que não é hora de você parar e perguntar ao Senhor: é essa a tua vontade para a minha vida? Será que são essas folhas que vão cobrir o meu pecado? Nós precisamos entender que viveremos coisas maiores, sim. Esse é o ano de vivermos coisas maiores, amém? Mas viveremos coisas maiores, pautados na vontade dele, amém? Glória a Deus. Abra comigo em Atos agora. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Aleluia. Versículo 12, diz assim: então, chegaram aí, Atos 1, Atos 1, capítulo 1, versículo 12, amém? Dá um glória a Deus aí para eu saber que você está aqui. Amém. Então, voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Aqui algumas coisas interessantes já, né? Quando eles voltam para Jerusalém,
Eles estão voltando após o Senhor Jesus ter subido, ter sido assunto aos céus, cumprindo uma promessa, né? Que ele ressuscitaria, ficaria 40 dias com os discípulos, fazendo uma grande revisão daquilo tudo que ele fez no seu ministério, nos seus 3 anos e meio de ministério terreno. Porque é uma coisa muito interessante. No final do Evangelho de João, nós vamos perceber que ali o Espírito Santo vai ser soprado por Deus, pelo próprio Jesus, sobre a vida deles. Ué, Rafael, mas eu pensava que era em Atos 2. Sim, Atos 2. Nós temos o dia de Pentecostes. É o dia que o Espírito Santo veio sobre todos. Mas o Espírito Santo age de 2 formas na nossa vida. A primeira é como ele agiu em João, capítulo 21. Ele age dentro de nós. Ele muda o homem que nós somos, para que nós então possamos exercer o nosso ministério conforme o Espírito Santo faz em Pentecostes. Então esses homens, esses discípulos, eles já haviam recebido o Espírito Santo dentro deles, modificando o seu interior, para que então eles pudessem agora exercer o seu ministério com a descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2. A questão aqui, versículo 14, vai dizer, voltando aqui a Atos 1, todos estes perseveravam unanimemente, em oração. Interessante que se a gente voltar um pouco, você vai ver que os discípulos brigavam para orar. Jesus está subindo o monte. É chegado o momento, né, ali no Getsemane, dele sofrer, né, aquele momento que ele suou sangue. Ele fala, olha, vigiem um pouco comigo, orai. E ele sobe, quando ele volta está todo mundo dormindo. 3 foram mais adiante com ele. Ele fala, será que vocês não podem vigiar comigo nem agora? É chegada a hora, vamos lá, eu vou voltar. Voltou, quando eu volto, dormindo novamente. Então percebe, os caras antes não queriam orar, e agora eles estão unanimemente, difícil, né? Unanimemente orando. Não estão mais brigando para orar, irmãos. Versículo 15. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era quase de 120 pessoas. Ou seja, nós temos agora 120 pessoas. Ele disse, homens, irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Ora, este adquiriu um campo com galardão da iniquidade e, precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E aqui ele está falando da forma que Judas, o Iscariotes, morreu. E ele diz mais, e foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldama. Isto é, campo de sangue, porque no livro de Salmos está escrito, fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. E aí Pedro pega essa palavra de Salmos, e agora ele vai fazer a eleição, ele vai falar, olha, nós precisamos eleger um novo discípulo para o lugar de Judas. E é interessante que 2 homens aqui, né, vão ser cotados para substituírem Judas. E é fenomenal, quando você chega no versículo 26, o modo como esse discípulo é escolhido. Acompanha comigo, versículo 26, Atos 1, 26. E, lançando-lhes sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Irmãos, essa aqui foi a maneira humana que os apóstolos acharam para eleger o 12º apóstolo.
Tanto é humano que nós não vamos ver mais Matias aparecendo em momento algum, a não ser no momento em que ele foi eleito de maneira humana pelos seus amigos discípulos. Essa é a maneira que muitas das vezes nós queremos resolver. Vamos fazer um conselho aqui. E aí você pede conselho para quem não tem nada com Deus, para quem não tem intimidade com Deus. Você pede conselho para um amigo. E não há problema nenhum em você se aconselhar, desde que essa pessoa ouça a voz de Deus. Amém? E é interessante, se você avançar um pouco mais, aí no livro de Atos, capítulo 6. Atos, capítulo 6, versículo 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens, de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre essa necessidade. Acontecendo aqui o seguinte: as viúvas helenistas estavam reclamando da sua cesta básica, porque elas olhavam a cesta básica das judias e elas falavam assim: poxa, essa cesta básica está muito mais bonita que a nossa, né? Tem até carne seca nessa cesta básica aqui, a minha só farinha, tem alguma coisa errada. Não vou nem falar da picanha, que pode dar problema. Deixa eu até beber uma. Então, resolveram eleger aqui 7 homens. E aí as características desses homens são citadas aqui. Percebam que agora não foi mais a sorte lançada, mas foi através de uma direção do Espírito, que observava as características. E as características desses homens são poderosas. Boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E é poderoso, porque Deus tem os meios para, apesar de nós, fazer com que a vontade dele se cumpra. E o primeiro diácono eleito, que ganha destaque, chama-se Estevão. Estevão, assim como Jesus, foi tremendamente perseguido pelos religiosos da época. Por quê? Porque o propósito dele, o ministério dele, era levar o evangelho para fora das cercanias de Jerusalém. Era levar o evangelho para aqueles que na cabeça dos religiosos não tinham direito de recebê-lo. E é mais ou menos como nos dias de hoje. Nós, a igreja, precisamos ter muito cuidado para não nos tornarmos os fariseus dos dias de hoje. E não acharmos que nós somos dono de algo que não nos pertence, porque a salvação não é nossa, é dele. Não somos nós que vamos determinar se A, B ou C merece ou não a salvação, é digno ou não da salvação. E era o que estava acontecendo aqui. E Estevão, como nosso Senhor Jesus, é tremendamente perseguido. Primeiro, o acusaram de falar mal da lei. E segundo, o acusaram de falar mal do próprio Deus. E o capítulo 7 é um dos capítulos mais tremendos da Bíblia, na minha opinião, porque vai falar da defesa de Estevão. E ele vai dar um show de Bíblia aqui, irmãos. Se tiver algum novo convertido e você quiser fazer um panorama da Bíblia para ele, rápido, é só você ler Atos 7. Ele vai resumir toda a história do Antigo Testamento, até aquele momento que ele estava vivendo. E isso, ao invés de aplacar a fúria, aumentava. Os fariseus religiosos da época, os mesmos que haviam crucificado Jesus,
agora estão acusando Estevão, de modo que a defesa dele os enfurecia ainda mais. Porque ele não estava ali fazendo a vontade dele, mas ele estava fazendo a vontade de Deus, aquela para a qual ele foi estabelecido. A promessa iria se cumprir na vida de Estevão. Mas Deus não perde, irmãos. Às vezes nós pensamos, né? Caramba, aquele homem era tão abençoado, tão abençoador também, e morreu. E agora o que vai ser? Olha o que vai ser. Versículo 54. E ouvindo eles isto, enfureciam-se. Ou seja, quando Estevão dá de Bíblia neles, eles se enfureceram em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Irmãos, esses daqui eram os pastores da época. Esses daqui eram os donos da lei. Aqueles que andavam com suas roupas, vestes bonitas, seus filactérios. E cada cordinha daquele representava a oração que eles faziam. Então tinha ali, né, fariseus que andavam com franja na roupa toda, para mostrar que ele era um homem de muita oração, muito poder. Versículo 55, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Aleluia! Se nós formos em Atos, capítulo 1, versículo 8, você vai ver lá que o Senhor Jesus está subindo aos céus, está sendo coberto por uma nuvem. E ele está falando, olha, vai descer poder sobre vocês. O Espírito Santo vai descer sobre vocês, para que vocês sejam minhas testemunhas em Jerusalém, nos gentios e até os confins da terra. E é isso que Estevão está fazendo. E disse, eis que vejo, versículo 56, os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejaram a Estevão. Irmãos, o Senhor não perde. O Senhor não perde. Eles estavam tirando Estevão, um grande homem que seria talvez um dos maiores evangelistas, como Paulo veio a ser. Estevão estava sendo apedrejado, mas o Senhor, eu imagino, pensando, vocês não sabem o que eu estou preparando para vocês. Um dos maiores dentre vocês, um dos maiores, vai ser o maior apóstolo do Novo Testamento. O maior apóstolo, o que escreveu metade da Bíblia, irmão, no Novo Testamento. Se nós atribuirmos a carta aos Hebreus a Paulo, e eu creio que essa carta, pela linguagem, pela sabedoria, e em comparação às outras epístolas, essa carta foi escrita por Paulo. Algumas Bíblias de estudo já vêm até tratando como realmente Paulo, o escritor dos Hebreus, e de fato eu creio que ele seja. E se de fato ele for, ele é responsável por metade dos livros do Novo Testamento. Quando os fariseus acharam que tinham vencido, é aquele famoso tiro no pé, né, pastora? É aquele famoso tiro no pé. E mais, irmãos, o Senhor não nos desampara. Talvez nós sejamos os Estevãos da nossa geração. Talvez nós vamos com o nosso ministério até um determinado ponto, para que outro possa avançar mais. Talvez eu vá com o meu ministério até um determinado ponto, mas para que Samuel possa ir muito além. Talvez Samuel chegará a lugares que eu não chegarei.
E veja no versículo 59, que vai dizer assim, ó, e apedrejaram Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Irmãos, eu creio que Estevão aqui estava sendo apedrejado, mas meio que anestesiado. Era aquela coisa ali de estar fixo com seus olhos nos céus, de modo que ele só estava ali se concentrando no Senhor. Diferente de como Ananias e Safira inspiraram. Estevão inspira aqui de uma forma diferente. E eu creio que é fixado em Deus, sem nenhum tipo de sofrimento, apesar de estar sendo apedrejado. Versículo 60. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes imputes esse pecado. Irmãos, olha que atitude messiânica, a atitude de Jesus aqui, quando na cruz disse, né, Senhor, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Estevão vai fazer a mesma coisa aqui, vai clamar por perdão para os seus algozes. Irmãos, nós fazemos parte de uma geração de crentes, que precisamos ter choques de realidade. Nós temos nossas lutas, e não são fáceis, né? Thaís e eu viemos conversando no carro, um pouco antes de sair de casa. Irmão, quanta luta, quanta batalha. É luta o tempo todo, mas a vida do crente é isso. Se a sua vida está um mar de rosa completo, primeiro, reveja alguns conceitos quanto ao cristianismo. E segundo, no final do culto me procura aqui no cantinho para orar por mim. Porque, irmãos, a nossa vida, a promessa do Senhor Jesus foi que nós teríamos aflição, mas que Ele estaria conosco. Não foi que nós não teríamos aflições. Nós afundarmos, como Pedro afundou enquanto andava sobre as águas e distraído afundou, é uma possibilidade, pode acontecer, mas Jesus nos levantar não é possibilidade, é certeza. Irmãos, nós estamos com um projeto novo, né? O pastor Michel até, já comentei com ele, nós estamos montando um seminário. Na verdade, nós criamos uma escola bíblica, né? Graça e conhecimento. E o primeiro módulo que a gente vai fazer em seminário é sobre escatologia. E como Satanás tem se levantado enquanto nós preparamos a apostila, o material. Mas ele sabe do fruto desse material. Ele sabe o que esse material vai fazer na vida da igreja. Ele sabe o que esse material vai transformar a mentalidade das pessoas. Especialmente no tempo que nós vivemos, que os crentes estão olhando um para o outro e estão falando, bicho, o que está acontecendo? Vai chegar um momento que a gente não vai poder falar de Jesus mais abertamente e seremos presos. E se chegar, irmãos? E se chegar? Os crentes do século I, II, século III, eram crentes era uma perseguição implacável. Os crentes eram jogados às arenas, leões os devoravam, e eles continuavam pregando. As crianças escapavam, e eles contavam com a misericórdia de alguns romanos para conseguirem algum tipo de comida. Isso funcionava como? Eles saíam nas madrugadas, na noite, saíam das catacumbas e corriam atrás de alimento e voltavam depois, fugidos. Você já imaginou o que é morar em catacumba, irmão? Esses eram os crentes dos primeiros séculos.
Se a perseguição vier, nós continuaremos firmes. Não tem jeito. Nós oramos pela volta do Senhor Jesus. O pastor Michel falou aqui, quantos aguardam a volta dele? Mas nós não queremos as consequências da volta dele. As consequências da volta dele são terríveis. Mas nós seremos livres da ira. Existem coisas que nós não passaremos, porque é a promessa dele. Amém? Mas enquanto estivermos aqui, seremos perseguidos sim. Seremos caluniados sim. Seremos tidos como malucos sim. Não tem como, irmão, você ser crente, ser cristão, e o mundo achar que você é normal. Se isso acontecer, tem alguma coisa errada. Se o colega do trabalho não fala que tu é doido, tem alguma coisa errada. Porque é loucura para eles. Amém? Glória a Deus. Vamos terminar. João. Falamos lá em Gênesis, né? Acerca da vontade do homem, pensando que poderia cobrir o seu pecado com folhas, e do propósito de Deus, que era o cordeiro que produziria a anulação dos nossos pecados. Falamos em Atos, de uma igreja que está começando. A vontade do homem em eleger um apóstolo, lançando sorte, e a vontade de Deus em eleger 7 homens poderosos, que eu poderia falar de Filipe, por exemplo, que levou o evangelho até a Etiópia, cumprindo a vontade de Deus. E agora eu quero falar um pouquinho no Evangelho de João, capítulo 10. E vou terminar. Versículo 1. Na verdade, vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Jesus está falando aqui, ele inicia falando, né, quando ele afirma, né, que é ladrão. Ele está dizendo acerca das pessoas que estavam entrando para o judaísmo, mas não para Cristo. E ele continua: aquele, porém, que entra pela porta é pastor de ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. Se nós voltarmos aqui o capítulo anterior, você vai ver aqui a história do cego, que não podia ver, mas ouviu a voz e reconheceu. As ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Versículo 4. É quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Irmãos, é com muito temor que eu faço essa pergunta. Mas quais vozes nós temos ouvido? Vocês têm aqui na igreja pastores, pessoas que se dedicam a ouvir a voz de Deus e transmiti-la de maneira fiel à sua igreja. Com quem você está indo buscar conselho? Ouça a voz do seu pastor, porque ele ouve a voz de Deus. Amém? Versículo 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. A verdadeira ovelha, o crente de verdade, ouve a voz do seu pastor. O verdadeiro crente não segue a estranho. Sabe quando você tem aquela sensação assim? Tem alguma parada errada nisso daí.
né? O Espírito Santo fala, não tem jeito. Parece muito bom, né? E as mulheres, né, as esposas são ótimas para ouvir a voz do Espírito Santo. Se a sua mulher falar para você, não entra, cuidado, para não ouvir no final de tudo aquele, eu te avisei, eu te falei. Versículo 6, Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Aqui há uma coisa muito interessante. Se nós formos em Mateus, não precisa abrir, eu não quero, né, eu quero acelerar aqui. Se nós formos no Evangelho de Mateus, capítulos 24 e 25, você tem ali Jesus falando acerca das coisas do fim. E esses dois capítulos, eles podem ser divididos em 3 etapas. Olha aí, já estou dando um pedacinho do seminário para vocês. Que etapas são essas? Dos versículos 4 ao 31 de Mateus 24, Jesus está falando especificamente para os judeus. Porque a pergunta, Jesus sai do templo, vai para o Monte das Oliveiras, e os discípulos achegam-se a ele, no início do capítulo 24, perguntando: Senhor, nos diga aí, quando que vai acontecer essas coisas? E que sinais há da tua vinda e do fim dos tempos? Então, o que eles estão perguntando é o seguinte: Jesus faz uma afirmação, olha o templo, né, e fala, lindo templo. Herodes demorou 46 anos para construir aquele templo, superando Salomão. E Jesus fala, olha, vocês estão vendo isso aí? Não vai ficar pedra sobre pedra. E aí eles fazem uma pergunta que, na realidade, nós podemos dividir em 3. A primeira é, quando isto vai acontecer? Ou seja, quando o templo vai ser derrubado? E isso já aconteceu no ano 70. Tito, um general romano, invade Jerusalém e derruba tudo, inclusive o templo. E aí, quando Jesus, no seu sermão escatológico, vai falar aos judeus, você tem coisas ali que aparentemente para nós estão fora de contexto. E de fato estão fora do contexto. Por exemplo, quando ele fala assim, ai das grávidas, orem para que a manifestação do iníquo não aconteça no frio. Aí você pensa, mas grávida, não estou entendendo. Simples. Quando o anticristo se manifestar no templo, em Jerusalém, vai ser um alvoroço entre os judeus. E eles vão fugir. Mas aquelas que estiverem grávidas vão fugir como? E quando ele fala, olhe para que não aconteça no inverno, é porque o frio, o inverno em Jerusalém, são temperaturas negativas. Como é que eles vão fugir no inverno? É uma outra questão. E se nós continuarmos lendo ali Mateus 24, e aí entrando em Mateus 25, ele vai falar para a igreja, mas ele fala para a igreja através de parábolas. Então você vai ter ali, né, algumas parábolas, por exemplo, as 10 virgens, que alguns pensam, né, ser a igreja. Eu penso um pouco diferente. Primeiro que Jesus não tem 10 noivas, tem uma só. Essas 10 virgens somos nós que cuidamos da igreja. Se você quiser entender isso melhor, você tem que pensar lá no livro de Esther. Quando Esther, a noiva, ia entrar na presença do rei, ela tinha 10 mulheres que cuidavam delas. Então, 5 virgens prudentes e 5 virgens que não vigiaram. As virgens que não vigiam são pessoas que cuidam de ovelhas, mas não fazem a vontade de Deus. Ué, Rafael, pode se cuidar de ovelhas e não fazer a vontade de Deus? Pode. Há muitos pastores, há muitos líderes por aí, que têm ministérios poderosos, mas que não têm nada com Cristo, apenas com o seu próprio nome, com o seu próprio benefício, não abrem mão de vantagem alguma e só pensam no benefício próprio. Esses são virgens que não são prudentes.
A virgem prudente é aquela que mantém a direção do Senhor o tempo todo. Não deixa a luz do Espírito se apagar. E por isso que tem óleo. É simples assim. Amém? E no final ali, Jesus vai falar, né, no final do capítulo 25, a partir do versículo 31, ele vai falar para as nações. E por isso é tão importante nós, como nação, sermos amigos da nação de Israel. E as pessoas não entendem o cenário. E acham que, isso é bobeira, não tem nada a ver. Irmãos, as nações serão tratadas como tratarem os judeus de Israel. Se nós ficarmos a favor da Palestina, ao invés de ficarmos a favor de Israel, alguma coisa ruim pode acontecer. Porque nós não sabemos a hora nem o dia que ele vai se manifestar e que nós seremos arrebatados, amém? É algo muito poderoso. É algo muito poderoso que temos que estar muito atentos. Fecha parênteses. Jesus continua, voltando, para a gente fechar, e eu fechar o raciocínio. João 10, que nós estávamos, amém? Ele fala então com a igreja através de parábolas. E há um motivo para isso. Porque se ele não fala através de parábolas, os judeus entendem. E a igreja entende a parábola, mas o judeu não. Você pode ver isso em Mateus 13. Rapidinho, eu já estou terminando. Mateus 13. Só para eu fechar aqui e você poder entender. Mateus 13, versículo 11. Olha que coisa poderosa, irmãos. Ele respondendo, disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado, porque aquele que tem será dado, se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso ele falou por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem compreendem. Ouçam, Jesus não veio para mim e para você, ele veio para os judeus, mas para que nós pudéssemos ser inseridos no grupo. Os judeus tiveram o coração endurecido, para que os gentios pudessem entrar, somos nós. Paulo vai falar isso aos Romanos no capítulo 11. Não quero, irmãos, que vos ensoberbeceis, porque os judeus tiveram um endurecimento de coração temporário, mas eles não vão ficar perdidos, amém? Nós só podemos entrar porque eles foram endurecidos. A parábola, por exemplo, da mulher cananeia vai dizer isso. Ela era uma mulher grega que não tinha direito à salvação. Vocês sabem a história. E ela chega gritando atrás de Jesus, falando: Senhor, socorre-me. Senhor, filho de Davi. Ela não podia chamar de filho de Davi, porque isso pertencia aos judeus. Mas quando ela chama a segunda vez Senhor, ele para. Porque ela está confessando quem ele é Senhor. E abre-se para nós a porta da graça, porque ele não pode fazer acepção de pessoas. Se ele atendeu a cananeia, ele vai atender a nós que somos como gentios, amém? Glória a Deus. É por isso que ele divide o seu sermão escatológico para os judeus, para nós por parábolas e para as nações, mas aí é uma outra história. Terminando, versículo 6 de João 10. Jesus então disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que ele dizia. Tornou, a dizer. Aí o judeu não entendeu, ele vai explicar de novo, né? Jesus é paciente, né? Fala comigo. Jesus é paciente. Ai de nós se ele não fosse, né? Ai de nós. Tornou-lhes então, e vai dizer o seguinte, em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entra por mim,
salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Aqui eu fecho com algo interessante. Quando ele fala entra, ele está falando de Moisés, ele está falando de Davi, ele está falando de Isaías, ele está falando de Jeremias. Por quê? Porque todos esses homens morreram sem que a manifestação do Mestre acontecesse. Então, eles foram salvos crendo que Jesus viria. Então, eles tinham meio que um acordo de serem salvos através da lei. Eles foram salvos pela lei, cumprindo a lei, ainda que de maneira parcial, porque eles criam que o Senhor viria. Amém? Então, eles entram. Agora, quando eu falo de Pedro, quando eu falo de João, quando eu falo de Tiago, quando eu falo da minha vida, da sua vida, nós precisamos sair para alcançar a salvação. Nós precisamos sair dos nossos velhos costumes, nós precisamos sair da lei, nós precisamos deixarmos de ser religiosos para alcançarmos a salvação dele. E quando ele diz, e achará pastagens, ele é a pastagem, o Cristo, o próprio Cristo é a nossa pastagem. Ele é o pão, ele é o nosso alimento, e será eternamente. Uma das promessas que estão reservadas para nós em Apocalipse é que, ao que vencer, dar-lhe-ei de comer do maná escondido. Que maná é esse? É o maná que está dentro da Arca da Aliança. O maná que os judeus comiam, eles só podiam guardar por um dia, que para o dia seguinte já não prestava mais. Mas o maná que está dentro da Arca da Aliança está reservado para nós comermos com ele nos céus. Ele é o nosso maná eterno. As pastagens, então, é o nosso próprio Jesus. Quando o inverno chega, irmão, a pastagem não está disponível. Então as ovelhas entram para o aprisco. Mas quando o verão aparece, quando muda a estação e a pastagem chega, as ovelhas não precisam mais do aprisco. Ele é a nossa pastagem. Cristo é tudo que nós precisamos, amém? Então, que nós nessa noite possamos verdadeiramente tomar posse disso. Nós precisamos sair dos nossos costumes antigos, sair da nossa religiosidade, sair daquilo que nos prende ao passado e avançar para coisas grandes, avançar para vivermos coisas maiores, tomando posse daquilo que já foi liberado para nós, amém? Basta nos cumprir a vontade dele, não há segredo, é cumprindo a vontade dele que nós alcançaremos a promessa. Cada uma das promessas não ficarão perdidas. E rapidamente, para você ter só um pouquinho, um gostinho das promessas que são liberadas sobre nós. E eu termino, queria chamar os músicos, podem vir, amém? Apocalipse 2 e 3, vai falar da carta, de 7 cartas a 7 igrejas. E nessas 7 cartas, cada uma delas contém a promessa. E eu quero só ler rapidamente enquanto você vai dando glória, amém? A primeira carta é a carta à igreja de Éfeso. E a promessa que está reservada para nós. Para nós quem? Todos os crentes? Não. Somente para aqueles que decidiram abrir mão da sua vontade para fazer a vontade dele. Não é fácil, irmão, mas é possível. Capítulo 2, versículo 7. Acompanha comigo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Aquela árvore que Adão e Eva não comeram, nós comeremos, amém?
Versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém? Nós até podemos morrer uma vez, mas jamais morreremos a segunda vez. Nós jamais sofreremos o dano da segunda morte que está reservada aos ímpios. Versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra branca um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém? Fique de pé nessa noite. Vai glorificando, amém? Versículo 26. Olha que coisa poderosa, irmãos. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei poder sobre as nações. Aquelas nações de Mateus 25, nós governaremos as nações, amém? Olha lá, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-eis a estrela da manhã. As primícias seremos nós, amém? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 3, estou terminando, versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo 12. A quem vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, e colunas não são arrancadas. Colunas jamais sairão do templo. Amém? Aleluia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E por último, irmãos, versículo 21 do capítulo 3, 21 e 22. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentarei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vale a pena cumprir a vontade de Deus para vivermos coisas maiores, mas vale a pena também cumprirmos a vontade de Deus para desfrutarmos de cada uma dessas promessas que são eternas, que não passarão. Amém? Senhor, eu te louvo nessa noite. Te agradeço, Senhor, por cada uma das promessas liberadas sobre as nossas vidas. Pai, nós queremos sim viver o melhor que o Senhor tem para nós nessa terra. Mas nós sabemos, Senhor, que há algo muito maior, onde não haverá dor, não haverá sofrimento, pranto, doença, Senhor. Pai, é essa promessa que os nossos olhos estão fixos, Senhor. É nela, Pai. Muito obrigado por aquilo que o Senhor já fez. Pai, obrigado, Pai, por entregar-se por nós, para que nós podemos ter acesso, não somente à sua salvação, mas ao reino contigo, Senhor. Muito obrigado pela vida de cada um desses irmãos que estão aqui hoje, nessa noite, Senhor. E eu te peço que o Senhor manifeste o seu favor na vida de cada um deles, Pai. Glorifica o teu nome, Senhor, através da vida deles, que eles possam ser verdadeiramente testemunhas daquilo que o Senhor fez por nós naquela cruz. Glorificado seja o teu nome, em nome de Jesus. Dê a Ele um forte aplauso, amém? Aleluia!